Olá amigos do canal Histórias Esquecidas, eu sou o Ricardo Foso e vocês são sempre muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje vamos falar de uma personagem incrível, Akhenaton. Ele que foi um dos faraós mais conhecidos e mais desconhecidos ao mesmo tempo. Para você perceber isto, tem de ficar até ao fim comigo, ok? Porque até aí você vai entender o porquê de eu ter falado isto. Então vá já deixando o like, partilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal e comente o que você acha, as suas dúvidas, para interagirmos todos aqui nesta videoaula, ok? Então, quem foi Akhenaton? Akhenaton foi um faraó do Antigo Egito que nasceu entre 1353 a.C. e morre em 1336 a.C. Portanto, é um faraó do Antigo Egito e que tem um papel e uma preponderância muito grande. Ele é filho de Amenhotep III e da rainha Ti, e também é, no início do seu reinado, conhecido como Amenhotep IV. É um faraó interessantíssimo. Ele é conhecido principalmente por 2 a 3 façanhas. A primeira delas é o fato de ele ter rompido com a religião egípcia, com a religião tradicional. E, em segundo lugar, por ter, de certa maneira, fragilizado o governo do Egito. Veremos daqui a pouco mais na aula que, na verdade, ele não rompeu assim tanto, ok? Veremos isso daqui a pouco. Há alguns indícios de que ele ainda ajudou o pai, Amenhotep III, a governar no final do seu período, no final do seu reinado. E alguns dos indícios mais fortes disso é que, na verdade, isso provaria, ou pelo menos ajudaria a mostrar o motivo pelo qual ele consegue introduzir aquelas reformas religiosas tão rapidamente. Na verdade, no final do governo de Amenhotep III, seu pai, em alguns tempos já começa a aparecer a figura de Aton. Aton era o deus Sol, ou como pelo menos Amenhotep IV, Akhenaton no futuro, chamava o rei, ou melhor, não chamava o rei Sol, não, chamava o deus Sol. Ele se casa com Nefertiti, que é uma das rainhas mais conhecidas, muito por sua beleza, por sua elegância. Ele casa com ela e ele rompe definitivamente com os deuses egípcios no início do seu reinado. Como expliquei há pouco, portanto, o Amenhotep III, no seu reinado, há alguns indícios que dizem que o filho já governava junto com ele, e começa até inclusive a aparecer referências a Atom em alguns tempos, mas na verdade é só com Akhenaton que isto tudo se intensifica. Ele sai de Tebas, que era a espécie, digamos assim, de capital onde vivia o faraó, e faz construir uma cidade que é Akhetaton, hoje conhecida como Amarna. E essa cidade tem algumas características bem interessantes. É uma cidade construída à pressa, onde as fundações são muitas vezes frágeis, são fundações muitas vezes bastante fragilizadas, e ele constrói-o rapidamente. E muda toda a sua corte, muda tudo para Amarna. Algo bem interessante é que
neste período em Amarna se desenvolve um estilo de arte muito interessante e que hoje ainda é alvo de debate se é uma arte mais realista ou se, pelo contrário, é um tipo de arte preponderantemente feita para engrandecer o farol. Isto quer dizer, em Amarna começa a aparecer um tipo de arte em que, por exemplo, o corpo do faraó, por exemplo, a cabeça, por exemplo, é muito alargada face ao normal do anterior. E aí há duas teorias. Uma é que aquilo representava verdadeiramente a figura do faraó, que teria algumas deformações físicas muito derivado à consanguinidade. Outros, porém, dizem que ele fazia-se representar daquela forma para mostrar a toda a gente que ele continha em si tudo que pudesse existir. Mas até aí hoje ainda há algo de controvérsia. Além disso, em Amarna aparece outro tipo de arte também, muito ligado também à família real, mas em outros momentos. Estou a falar propriamente de momentos de lazer, momentos normais, e que anteriormente não era tão normal assim aparecer. Então isso é algo também muito típico daquele período histórico. Akhenaton, Amenhotep IV anteriormente, ele então sai de Tebas, constrói Amarna, instala-se em Amarna e sabemos que é lá que ele morre. Mas também há uma ideia que se tem sobre Amenhotep IV, Akhenaton, depois, porque Amenhotep IV era enquanto eu estive em Tebas. Quando ele se muda para Amarna, eu então adoto o nome de Akhenaton. Uma curiosidade é que realmente ele tentou introduzir a adoração a um único Deus, o Deus Aton. E isto é muito interessante, porque muita gente diz, então ele foi o primeiro monoteísta da história. Sim e não. Que ele talvez defendesse ideias monoteístas, talvez. Mas a verdade é que ele não proíbe a devoção aos deuses. Ele não proíbe a adoração aos antigos deuses egípcios. Ele apenas proíbe que seja feito em lugares públicos. O que é bastante curioso. Não há um único édito que diga que os deuses antigos são proibidos, apenas não podem ser adorados em público. E isso é algo bem curioso. Por outro lado, quando falamos em Akhenaton e quando falamos no deus Aton, há aqui uma questão muito interessante, que é o seguinte: não há propriamente aquela forma anterior de adoração aos deuses. Quer dizer, há alguns indícios que nos permite indicar que Akhenaton era o único sumo sacerdote. Era o único sacerdote do deus Aton. E que mais ninguém, além dele e da esposa Nefertiti, nenhum dos dois, ou melhor, além deles dois, ninguém teria mais acesso aos deuses. Portanto, o povo comum, muito provavelmente, continuou a adorar os antigos deuses. Uma das provas que temos até sobre esta questão de Amenhotep IV ter governado junto com seu pai, Amenhotep III, é que realmente demorou muito pouco tempo para ele instaurar estas reformas religiosas.
Portanto, provavelmente já vinha de trás. Porém, esta devoção, esta adoração a Atom dura muito pouco. Enquanto que Atom é vivo, a adoração continua. Depois há ali um período de uma figura, Nefertaton, espero ter dito o nome direito, Neferton, exato, Neferton, que dizem ser a rainha Nefertiti. Bem, não temos prova disso a 100%. Mas se isso se confirmasse, Nefertiti seria então uma das pouquíssimas mulheres que governaram o Antigo Egito. Ele morre em 1336 a.C. E o Egito está um caos. Não é só as reformas religiosas que deram errado. É muito mais além disso. O Egito já não é mais uma potência militar. Frequentemente ele recebe cartas e pedidos de ajuda de outras grandes potências e não o faz, ele não age. Parece que Akhenaton se dedica quase que exclusivamente à sua nova religião e acaba por abdicar de muitas alianças, de muitos compromissos. Isso fez enfraquecer muito a 18ª dinastia. É preciso não esquecer que quando ele chega ao poder era o período mais áureo da 18ª dinastia. Era o período mais rico, mais esplêndido da 18ª dinastia. Mas também é verdade que quando ele morre, o Egito é o contrário. É um país completamente desfasado, cheio de dívidas, problemas internos e externos, uma religião que quase ninguém segue. E aqui fica a dúvida: quem sucede a Akhenaton? Há quem diga que é aquela tal figura de Neferton e há quem diga Neferaton, aliás. E há quem diga que é já Tutankhamon. Tutankhamon, que anteriormente se chamava Tutankhaton. Tutankhaton, filho, portanto, adorador de Atom. Quer dizer, significa adorador de Atom. Tutankhaton. Quando ele sobe ao poder, ele adota o nome que ficou para a posteridade. Tutankhamon. Que também morre bastante cedo, mas que tem realmente uma missão naquele curto reinado dele muito interessante. E uma delas é restaurar a adoração aos antigos deuses. Ele manda limpar os templos que estavam a velho, ele manda adornar os deuses novamente, então tudo volta ao normal. E com o tempo o Egito recupera. Que legado fica então de Tutankhamon? Aliás, de Tutankhamon não, de Akhenaton, peço desculpa. Que legado fica? Bem, um legado duplo. Por um lado, ele é o primeiro faraó a ter um único Deus oficial. Por outro lado, ele é o mesmo faraó que leva o Egito quase à falência. Mas o que muita gente não conta é o real motivo. Muitos dizem que Akhenaton adorava
então o deus Atom ainda adorava mais deuses. É bem possível isso. Mas qual foi a razão? O que é que leva Akhenaton a romper com milénios de tradição dos deuses? Centralização de poder. Há quem diga, entre os estudiosos, que o verdadeiro interesse de Akhenaton não era terminar com o culto aos antigos deuses. Era mais outra coisa, era centralizar em si toda a devoção para ter lealdade absoluta. Porém, eu esqueço de uma coisa, não dá para lutar contra uma multidão e um povo inteiro. Este foi seguramente o seu erro, que quase custou toda a cultura do Antigo Egito. Resultado, quando ele morre em 1336, ele deixa o Egito falido, desprestigiado internacionalmente. Os antigos deuses a não serem adorados mais, e por isso criou um certo ressentimento nos mais religiosos. E isto fez com que, no futuro, o seu nome fosse quase que apagado da história. Não sabemos onde está sepultado, possivelmente em Amarna. Há lá um túmulo em Amarna, mas não sabemos se é Akhenaton por um lado, e por outro lado, se for Akhenaton, o seu corpo ainda estará lá? É que há quem diga que o corpo já não está lá e que foi destruído com o passar do tempo. Nada, ou quase nada, sobrou sobre Akhenaton nos registros oficiais, na memória do povo. Então como é que sabemos da sua existência? Por conta da arqueologia. E assim, caros amigos, este é um legado controverso. E vocês? O que é que vocês acham de Akhenaton? Reformador? Ou vocês consideram que ele foi mais um líder fraco que quase derrotou uma nação inteira? Peço para vocês me deixarem nos comentários e vamos discutir, aprender um pouco mais, deixem as vossas dúvidas e eu volto no domingo com um vídeo sobre o domingo de património e na próxima quarta-feira com uma videoaula. Já sabe, todos os dias, shorts aqui destes 2 vídeos, ok? Deixe ficar o like, partilhe, se inscreva e deixe ficar o seu comentário. Forte abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo. Tchau!